Bom dia, vamos entrar, pessoal. 10h33, estamos dando início à Assembleia Geral Ordinária no dia 13 de setembro de 2025. Pessoal, como é a primeira Assembleia sendo filmada, se possível, tá? Sem ninguém se sentir desavontade, puder sentar nas primeiras cadeiras, quem puder vir, tá? Para ficar mais bonito a filmagem e ficar uma coisa mais coesa. Rodrigo Santarém, diretor jurídico. Doutor Rodrigo Santarém, nosso diretor jurídico. Aumentar? Tá frio, tá? Cristiano, pode pedir o seu Francisco ali para diminuir um pouco o ar? O pessoal tá achando que tá frio? Tá, já chegou aqui, a Daniela falou comigo. Tá, falando. Bom dia, executivos públicos. Eu queria pedir para os associados que estão no final aí, para chegar um pouco para frente, para a gente dar início aqui à nossa Assembleia. Tem espaço aqui na frente para sentar, então é importante a gente fechar essas fileiras aqui da frente, tá bom, gente? Essa contribuição de todos e todas aí. Pessoal, vamos lá. Nós temos 8 itens, ok? O último, é claro, como é estatuto, tem que ter todas as assembleias, são os assuntos gerais. E ali é feito todos os questionamentos, ideias, ok? Contribuições, porque isso é importante. Os associados, eles têm o dever de participar da ESEC Rio, porque são eles que são os mantenedores. Aqui nós estamos diretores, mas quem são os associados, assim como nós também somos associados. Então, no item 8, gostaríamos de ouvir vocês, e é neste item que vocês vão fazer as perguntas. A pauta 2, que é o processo de previdência, que foi uma bênção, o advogado vai explicar, o jurídico vai explicar, está muito bacana, mas está muito bacana mesmo. Então, eu acredito que todos que estão aqui vão querer saber, até porque mexe com o bolso de vocês, e o nosso sustento é algo muito sagrado, e aí que vocês saiam daqui com todas as dúvidas sanadas. Então, a gente também vai falar para quem está distante. Aqui na FASP não tem internet, nós fizemos um pré-teste com o chip, mas aqui é muito fechado, é muito abafado, ficava travando, então não adianta um colega estar longe e não conseguir acompanhar direito e travar. Aí não daria qualidade. A ESEC Rio existe há 12 anos, nunca foi nem feito ao vivo a Assembleia e muito menos gravado. Então será gravado em alta qualidade, será postado, então todos os associados, independente de onde esteja, no centro ou no município mais distante do Rio de Janeiro, ele vai saber. Então, eu peço a colaboração dos associados presentes para que as perguntas, principalmente do Rio Previdência, sejam inúmeras e sejam para tirar dúvidas. O que a ESEC Rio vai fazer? Você que está em casa e vai ver esse vídeo ao longo dessa semana. A ESEC Rio vai postar o vídeo, principalmente do Rio Previdência, na íntegra, com as perguntas dos associados presentes e as respostas dos advogados, do nosso diretor jurídico, ok? Aí, quem for ver o vídeo ao longo da semana, caramba, minha pergunta não foi contemplada, vai mandar um e-mail para a ESEC Rio durante a semana, ou mandar por mensagem também, preferência e-mail, que a gente vai filtrar tudo. E aí, na outra semana, a gente está pensando em fazer uma live, aí é ao vivo, na sede da ESEC Rio,
onde tem a internet muito boa, já fizemos lá, inclusive, na época do Jesus reunião com o pessoal até da Casa Civil lá, com alguns analistas que nos ajudaram na época do nosso pleito 2022. A internet é muito boa, então pode ser que seja na outra semana já, ao vivo, aí contemplando as perguntas que vierem por e-mail, as perguntas que não foram respondidas aqui. Mas até aquelas que já foram respondidas, se a pessoa tiver dúvida, vamos responder nessa live ao vivo com toda a categoria. Então, você que ficou em casa e é distante, infelizmente podemos dessa vez fazer ao vivo, mas tudo que será falado aqui chega até você. Então vamos lá, eu vou passar a pauta 1 já para o nosso diretor jurídico, Rodrigo Santarém. Pauta 1, triênio. Bom dia a todos, iniciando aí mais uma Assembleia da ZEC Rio, né? Gostaria de começar comentando sobre o triênio, né, o processo do triênio. Algumas pessoas vêm me perguntando no privado se existe algum tipo de atualização processual relevante em relação ao processo. Essas perguntas estão girando mais em torno do que está acontecendo lá nos tribunais superiores, né, no STF, e lá, especificamente lá, a gente não tem nenhuma atualização processual relevante que não tenha sido compartilhada nos canais oficiais da ZEC Rio. A gente interpôs o recurso especial ao STJ. Infelizmente, o ministro Afrânio Vilela negou o provimento ao nosso recurso. Nós agravamos internamente a decisão dele. Agravar significa contestar uma decisão interlocutória. Como a decisão do ministro foi uma decisão monocrática, ela é uma decisão interlocutória passível de agravo. Agora a gente tem que aguardar esse agravo, esse recurso, subir para a segunda turma do STJ para a posterior apreciação do julgamento. De forma concomitante, a gente também interpôs o recurso extraordinário ao STF, à Suprema Corte, né, por causa da fundamentação dele na ADI 4782, né, que fulmina o artigo 83, inciso 9 da Constituição Estadual, e também por causa da impugnação da primeira sentença, né, que a gente entende que tudo isso viola a norma constitucional federal. Então a gente tem que aguardar tanto o recurso especial quanto o recurso extraordinário subirem, né, para eles encerrarem aí o debate jurídico, e a gente tem, enfim, uma decisão definitiva. Então, lá nos tribunais superiores, no STJ, no STF, a gente não teve nenhuma informação processual relevante para dar para a categoria. Porém, aqui no Tribunal de Justiça, no TJRJ, a PGE abriu uma nova frente jurídica, que foi o ajuizamento de uma ação rescisória. Uma ação rescisória é uma ação autônoma, que visa aí discutir, invalidar o título executivo judicial que nos concedeu o triênio. E para falar sobre essa ação rescisória, está aqui o nosso advogado, o Dr. Bruno, que vai estar explicando, dando detalhes dessa ação rescisória e vai estar aproveitando também para adentrar no próximo item da pauta, que é referente ao processo da alíquota previdenciária, né? A majoração legal de 11% para 14%, que a gente venceu recentemente. Então, com a palavra, a partir de agora, o Dr. Bruno Francisco, por favor. Bom dia, pessoal. Bom, iniciando falando um pouco a respeito da ação rescisória. Como o diretor Rodrigo explicou, a ação rescisória ela é uma ação excepcional, não é uma ação comum, tá? E ela tem o objetivo de tentar desconstituir, tentar desfazer um título executivo judicial, que foi o termo que o Rodrigo usou. O que é isso? Como se fosse uma sentença, é um acordo, é uma decisão definitiva. O processo, quando acaba, ele transita em julgado e aquela decisão ela se torna imutável, justamente por não caber mais recurso. No entanto, excepcionalmente, em hipóteses expressamente previstas na lei, há a possibilidade do ajuizamento de uma ação rescisória para tentar afastar esse trânsito em julgado e rediscutir a matéria. O que o Estado do Rio de Janeiro fez? No nosso caso do triênio, o fundamento utilizado para conceder essa gratificação adicional por tempo de serviço foi o inciso 9 do artigo 83 da Constituição do nosso Estado. Durante a tramitação da nossa ação,
o Supremo Tribunal Federal ele julgou a ADI 4.782, a qual declarou a inconstitucionalidade justamente desse dispositivo. A partir disso, então, o Estado ele tomou dois caminhos. O primeiro, com o início da fase de cumprimento de sentença, o Estado impugnou, alegando a inexecuibilidade daquele título executivo judicial. Isso, inclusive, é o que foi aceito na primeira instância e depois confirmado pela Câmara de Direito Público e é o objeto do nosso recurso para o STJ. E o segundo caminho foi o ajuizamento da ação rescisória. Um pouco sobre a ação rescisória. Uma das hipóteses de cabimento, que trata o artigo 966 do Código de Processo Civil, fala que cabe a rescisória quando a decisão violar manifestamente uma norma jurídica. E foi esse o fundamento utilizado pelo Estado, alegando que, com a declaração de inconstitucionalidade, essa decisão estaria violando manifestamente uma norma jurídica. Tá? Só que o que acontece? O Código de Processo ele diferencia duas hipóteses. Ele fala de uma, quando há uma decisão de inconstitucionalidade a respeito do fundamento daquela decisão, mas essa inconstitucionalidade ela for declarada antes do trânsito em julgado da ação, que é o nosso caso. Nessa hipótese, o CPC ele considera que o título é inexequível e isso deve ser alegado na fase de cumprimento de sentença através da impugnação, o que o Estado fez. Já uma outra hipótese é quando a inconstitucionalidade ela é posterior ao trânsito, que aí sim caberia a rescisória. Tá? Então, basicamente, a nossa defesa é demonstrando que esse caso não cabe ação rescisória. A manifestação do Ministério Público, através da Subprocuradoria-Geral de Justiça, foi exatamente nesse sentido, fazendo a diferenciação das hipóteses e concluindo que não é o caso da ação rescisória. No STJ, na nossa ação do triênio, a gente discute outros aspectos processuais, tá bom? Que não esse. A gente não fala em nenhum momento que não seria o caso do Estado alegar isso em fase de impugnação ao cumprimento de sentença. Tá? Só para a gente deixar claro que a gente não tem uma defesa contraditória. Na ação do triênio, o que a gente está buscando demonstrar é que o Estado ele cumpriu espontaneamente a decisão e os associados da ESEC Rio receberam gratificação adicional por tempo de serviço e, em momento algum, o Estado indicou que estaria fazendo isso excepcionalmente, mas que iria impugnar, nem nada disso. Tá? Então, esse é mais ou menos aqui, resumindo muito, o mérito que a gente está discutindo no STJ e o que a gente está discutindo na rescisória, uma questão técnica de que não é uma hipótese de cabimento. Tá bom? E agora a gente está aguardando o julgamento pelo órgão especial do Tribunal de Justiça aqui do Estado. Já adianto que, independente de qual for a decisão, caberá recurso. Mesmo que nos sendo favorável, é muito provável e é esperado que o Estado recorra. Tá bom? O mesmo aconteceria se eventualmente tiver uma decisão desfavorável para a gente nesse caso. O órgão especial ele vai iniciar o julgamento na segunda-feira, agora no dia 15 de setembro. Pode ser concluído no mesmo dia ou pode se estender por algumas sessões, isso vai depender do posicionamento dos desembargadores. A gente apresentou a defesa, a gente, depois disso, a partir do momento que foi marcada a data da sessão de julgamento, a gente despachar é conversar, a gente conversou com todos os desembargadores que compõem o órgão especial, exatamente, os 30. A gente despachou com eles, conversamos a respeito do caso, explicamos e, sobretudo,
a gente salientou esse parecer da Subprocuradoria-Geral de Justiça, que opinou favoravelmente à ESEC. Quando a gente conversa com os desembargadores, eles nunca adiantam o voto, mas demonstraram que estão entendendo a tese, tá? Eles compreenderam bem essa questão de diferenciação das hipóteses. Tá bom? Então, a gente está aguardando, a gente vai comparecer, obviamente, o julgamento, vamos realizar a sustentação oral na segunda-feira. Só que, de novo, pode ser que não seja decidido nessa data, sendo decidido, ainda caberá recurso. Tá bom? A gente tem aqui, a gente acredita que nós temos boas chances de obter êxito, justamente por, tecnicamente, não ser uma hipótese de cabimento de ação rescisória. Ok, pessoal. Então, como eu sempre falo naqueles áudios, cada um com a sua fé. Segunda-feira, a ESEC está com um bloco na rua, mas é técnico, é ele que vai trabalhar. Mas nós estaremos lá no Tribunal de Justiça às 13 horas, no órgão especial. E peço a vocês aí orações, tá? Cada um com a sua fé. Mas é muito importante a Procuradoria-Geral de Justiça acompanhar o entendimento da ESEC do nosso jurídico. Essa sessão foi marcada tem aproximadamente 2 semanas e desde então nós estamos praticamente diariamente no tribunal, porque é muito desembargador para a gente falar. E o que a gente vem sentindo é que eles estão realmente compreendendo bem essa diferenciação de hipótese. Tá? Foi muito favorável realmente esse parecer da Subprocuradoria-Geral de Justiça. Então a gente está confiante no resultado, logicamente nenhum escritório pode prometer um resultado, garantir, mas nós temos chances porque o nosso direito aqui é bom, tá bom? Santarém, nosso diretor, quer complementar alguma coisa antes de eu passar para a pauta 2? Então, gente, pela questão de ordem, pauta 2, processo do Rio Previdência. Mais uma vez com o advogado Dr. Bruno Francisco. Vamos lá. Não sei se vocês se recordam, mas teve a majoração da alíquota previdenciária, passando de 11% para 13%. E nessa época, para 14%, e quando foi editada essa lei, ela tem um dispositivo, tem um parágrafo que fala que essa majoração ela só poderia ocorrer com os salários todos quitados. Tá? E nessa época, em 2016 e 2017, houve atraso no pagamento dos servidores, em especial aqui o 13º salário de 2016 e 2017. Na época, nós ajuizamos uma ação de cobrança a respeito da verba que não tinha sido paga e também impetramos o mandado de segurança, demonstrando que enquanto não fosse paga a integralidade das verbas salariais, não poderia ter a majoração. Ao longo desse período, as verbas chegam a serem pagas, tá? Só que elas foram pagas em valores nominais. O que significa isso? O Estado, em momento algum, acrescentou juros de mora, nem correção monetária. Com isso, no nosso mandado de segurança, a gente alegou que, olha só, o pagamento não foi integral, porque para ser integral ele tem necessariamente que contemplar a correção monetária do período e os juros de mora. Os desembargadores entenderam justamente nesse sentido, de que essas verbas não foram integralmente pagas e, por isso, não poderia ocorrer a majoração. Tá? Só que a Câmara limita isso a quem era lotado na SEDUC no período, dentro desse mandado de segurança da alíquota previdenciária. Apesar disso, na época nós tínhamos uma liminar em vigor, que depois é confirmada, e o Estado descumpre a decisão, implementando não só a majoração da alíquota, como também a cobrança retroativa do período. Desde o primeiro momento nós peticionamos, demonstrando o descumprimento da decisão, porque em hipótese nenhuma o Estado poderia unilateralmente, simplesmente por uma decisão administrativa,
fazer uma majoração quando havia uma decisão em vigor e muito menos de cobrar retroativo, simplesmente colocando no contra-cheque, aqui se valendo da posição dele de, entre aspas, empregadores dos servidores, para poder fazer isso no contra-cheque. Essa discussão chega até o STJ, tá? E transita em julgado favorável, no sentido de que, de fato, houve um descumprimento e o Estado não poderia fazê-lo. Atualmente, o processo transitou em julgado, ele está retornando para o sistema seja eletrônico, ele consta como remessa para a Câmara de Direito Público, mas ainda não teve publicação da decisão do desembargador dando seguimento ao processo. Tá? Então aqui, o que nós temos? Nós temos dois cenários que é importante explicar. A gente tem a possibilidade de brigar pela majoração em si, porque está demonstrado que não poderia ocorrer essa majoração enquanto não houvesse a quitação de correção monetária e juros para aqueles que são lotados na SEDUC. Então a gente pode brigar por essa diminuição da alíquota, como também nós podemos pensar em lutar para cobrar esse valor retroativo, já que o aumento foi ilegal. Tá? A partir do momento que o Estado descumpre a decisão judicial, fazendo por todo o período, ele está cometendo uma ilegalidade, a gente pode brigar por não só o valor que foi colocado no contra-cheque, mas o período que teve a cobrança maior, até, logicamente, que seja retornado para 11% que a alíquota que deveria estar sendo cobrada. Esse é um cenário que engloba quem estava lotado na SEDUC. No entanto, nós também podemos, pela mesmíssima tese, pleitear e brigar por quem está lotado em outros órgãos da administração pública direta e indireta. Tá? Isso não seria um cumprimento da decisão judicial em si, essa que transitou em julgado coletivo, só que a tese é a mesma. Ela valeria como uma jurisprudência, como um precedente, porque a lei é clara. Só poderia ocorrer a majoração com todas as verbas quitadas. Então, se a gente demonstrar que o servidor ele recebeu sim, só que ele recebeu fora de tempo e sem a correção dos juros, a gente entra com uma ação individual pelo servidor para demonstrar ilegalidade, para tentar que volte para 11% até que tenha a quitação, e também a gente pode englobar a diferença dos últimos 5 anos. Isso pode acontecer porque, como é uma relação de trato sucessivo, ou seja, é uma relação que o servidor tem com o Estado, que se renova a cada mês. Então, ela não é uma ilegalidade que para no tempo. Ela não é uma ilegalidade, por exemplo, há 6 anos atrás teve uma verba que deveria ter sido paga, uma gratificação para o servidor A. Ela não foi paga, mas nos meses seguintes regularizou, seguiu pagando tudo normal. Passou 5 anos, aquela verba exclusiva lá, que não foi paga naquele mês, a gente não pode cobrar porque está prescrita. Só que nesse caso, a lesão ao servidor, ela se renova a cada mês. Tá? Por isso a gente pode discutir isso e brigar pelos 5 anos. E aí a gente utilizaria a decisão que transitou em julgado no mandado de segurança como um precedente. Tá? O que é um precedente? É uma decisão que a gente aponta para o juiz como é que o tribunal decidiu para que ele possa decidir de maneira igual. Ele não é obrigado a seguir, só que ajuda muito a ter. E aqui também a lei era muito clara de que não poderia ter essa majoração. Então nós teríamos aqui 2 caminhos. Para quem era lotado na SEDUC, é um cumprimento de sentença, e para quem não era, é uma ação de conhecimento. Na prática, até dentro aqui dessa ação de conhecimento, da ação de cumprimento, a gente vai juntar os documentos individuais do servidor, vai demonstrar quando ele recebeu, vai demonstrar a data, para poder enquadrar certinho ele naquela hipótese que transitou em julgado. O Estado vai ter o contraditório a respeito disso, tá? Então acabam que os dois vão ser muito semelhantes na discussão,
só um meio jurídico que é diferente. Uma é uma ação judicial normal, na outra é um cumprimento individual de sentença. Tá? E aí como é que a gente vai fazer isso? Tá? O primeiro ponto aqui, que é a nossa ideia, é brigar em relação à SEDUC, a brigar coletivamente para que tenha um retorno para 11%, porque isso, como não é algo que dependa de característica individual de servidor, eu não tenho que liquidar, não tenho que calcular um valor, eu consigo fazer na via coletiva, tão logo saia o despacho do desembargador dando seguimento ao processo, eu consigo fazer isso pela via coletiva. Isso é mais rápido do que a gente ajuizar uma centena ou dezenas de processos, então para a gente poder brigar que o Estado finalmente cumpra. Tá? A partir do momento que o Estado reduzir a alíquota, é possível que a gente calcule o prejuízo do período, e aí a gente possa liquidar, possa calcular nos cumprimentos individuais. Tá? Para quem não está na SEDUC, a gente pode já começar a organizar os documentos para dar entrada nas ações individuais. A gente vai disponibilizar um e-mail do escritório exclusivo para isso, para a gente poder receber a documentação de vocês, sobretudo os contra-cheques de cada um, tá? Documentos pessoais, identidade, CPF, também a comprovação da data em que foi paga esses 13º de 16 e 17. De qualquer modo, depois a gente passa isso por escrito para a ESEC poder divulgar. Tá? De todo modo, eu já adianto que o e-mail vai ser contato@brunofrancisco.adv.br. Só que, de novo, depois a gente vai passar isso tudo por escrito para a ESEC, pelos órgãos de comunicação oficial, poder repassar para vocês. Bom, as informações gerais são essas, depois na sequência a gente vai tirando as dúvidas de vocês. Obrigado, doutor Bruno Francisco. Então, nas perguntas vocês vão tirando umas dúvidas, tem muitas que vão ser. Uma delas o pessoal fala sobre, até hoje, uma pergunta que vai cair, mas posso já adiantar até para a formulação de vocês, é que eu posso pedir, Anderson, a ESEC Rio, a gente pode pedir até hoje, que até hoje não pagou os juros, até hoje está valendo essa decisão, até o dia de hoje o Estado não cumpriu? Meu presidente, não poderia lhe dar privilégio de responder uma pergunta antecipada. Estou brincando. Vamos lá. Mas como eu falei, o que a gente faria aqui? Tá? A gente pleitearia a redução da alíquota e aí a gente cobraria a diferença de todo o período até que tenha a diminuição dessa alíquota. Sim, então a gente poderia cobrar não só aquela diferença que foi incluída no contra-cheque. A gente cobraria aquela diferença que foi colocada unilateralmente, mas também todo o período enquanto perdurar essa cobrança pela alíquota maior que foi errada. Isso não pode acontecer até que o Estado pague a correção monetária e os juros desses 13º salários de 16 e 17. Obrigado, doutor, pelo spoiler aí. Então, pessoal, já vai formulando. Se eu fiz diferente da que está na mente de vocês, vocês perguntem também, que isso vai ficar gravado, vai chegar nos colegas e depois a gente vai colher mais perguntas ao longo da semana e trazer a live explicando ao vivo. Então, vamos lá. Vamos passar para a pauta número 3. Tá bom, doutor? Então, gente, em assuntos gerais, o escritório volta para responder as perguntas. Falando nisso, até por uma questão de ordem, nós vamos receber tudo quanto é tipo de pergunta, porque todos têm que perguntar e não sair daqui com dúvidas. Mas eu peço que as primeiras perguntas a gente façam do Rio Previdência, que já vai seguir uma sequência para a gente publicar essas perguntas e respostas, que foi um clamor tão grande dos colegas que estão longe, não puderam vir, vão ouvir as respostas das perguntas. Quer falar, Antônio? É importante que a gente faça as perguntas nos assuntos gerais, para a gente ter uma organização aqui para complementar a pauta, e também que as perguntas sejam feitas aí em 1 minuto,
A gente vai responder todas elas, cada parte vai responder cada pergunta, e também queria pedir esforço de vocês para a gente ter uma celeridade aqui na Assembleia, que seja feita em relação à pauta, para que a gente possa esclarecer e não sair nenhuma dúvida, ou seja, réplica aqui e tréplica vai ser uma coisa difícil de ter. Então a gente vai fazer o máximo para responder aí e conseguir ter a pergunta de vocês, tá bom? Então, assim, na parte dos assuntos gerais, perguntas em relação à pauta, a gente vai estar encaminhando aqui. Beleza, vamos lá. Então, pelo regimento, questão de ordem, pauta número 3. Seminário de Gestão Pública, SEDUC, ESEC-RI. Vamos lá, gente. Pauta 3, Seminário de Gestão Pública, SEDUC, ESEC-RI, voltado para a carreira dos executivos públicos. Isso daqui é uma demanda ESEC-Rio, que foi muito bem recebida pela subsecretária Miriam, da SubPAI, com todos os seus servidores. É uma valorização maravilhosa, e isso é estatutário, porque no artigo 2º diz que a ESEC-RI tem que promover, tem que fomentar cursos para a carreira, qualificação. Então isso daqui é um ganho. O diretor Daniel, de assuntos profissionais, vai discorrer melhor sobre isso. Bom dia, pessoal. Vim falar aqui com muita felicidade sobre esse seminário, que foi um pedido até de alguns executivos. Eles vieram para a gente e perguntaram se poderia ser feito esse tipo de trabalho em parceria com a SEDUC. E a gente resolveu oferecer, que é uma parceria inédita. A gente nunca fez nada parecido, acho que a gente nunca nem promoveu algum seminário. A gente está começando esse trabalho e a gente quer que seja um trabalho permanente, parceria entre a SEDUC e a ESEC-Rio. Pelo menos uma vez por ano a gente consiga fazer um evento voltado para as nossas funções, tanto dentro da Secretaria de Educação, Planejamento, qualquer secretaria que a gente pode, vai ter alguma função administrativa, alguma coisa que vai ser e pode vir a ser tratada nesses seminários. Esse seminário está marcado para acontecer no dia 4 de dezembro, tá? Vai ser o dia inteiro, das 9 horas da manhã até as 17. E vão ser várias palestras, todas as palestras voltadas para o serviço público e para a gestão pública. É o nosso trabalho dentro da Secretaria a princípio, e também são palestras que são conectadas aos cursos que a SEDUC já promove dentro do lado EAD deles. Entendeu? Então, ali vai ser mais chamativo fazer a palestra. Quem se interessar sobre o assunto vai poder fazer um curso relacionado dentro do lado da SEDUC. É importante falar também que esse seminário vai ter um certificado de presença, todo mundo que for lá vai receber o seu certificado, tá? E essa parceria é muito importante para a gente está muito feliz que o FES foi recebido de braços abertos pela SEDUC e a gente espera que todos que estão aqui, e eu também o pessoal da categoria lá que vai depois ter essa informação, também se inscrevam lá. A princípio, esse primeiro seminário serão 100 vagas, ele vai ser realizado lá serão 100 vagas durante o dia, 100 amanhã e 100 à tarde. Que dá 200 vagas. Quem quiser se inscrever no dia todo, você pode se inscrever, e quem puder a sorte ser liberado parte do dia, pode assistir só as palestras da parte da tarde ou só as palestras da parte da manhã. Essa palestra ela vai ser realizada no dia 4, que é o mês do dia que tem o Executivo Público, dia 16 de dezembro, é o dia do Executivo Público, aí 19 de dezembro, é o dia do Executivo Público, a gente, o oferecimento da própria Secretaria, a gente procurou colocar esse seminário para ocorrer no mês de dezembro. Não no dia 19, né, que já é final do ano, o pessoal já está todo mundo só comemorando e não vai querer participar do seminário, então a gente preferiu colocar mais no começo do mês. Eu acho que é isso que eu contigo. Inclusive, Antônio, a gente nessa reunião com a subsecretária Miriam, né, ela até falou assim: ô Anderson, tem o dia do Executivo Público, né? Meus servidores, que a subsecretária Miriam, a equipe dela é composta por muitos executivos, todos muito bem qualificados, gosto de todos eles. Aliás, a carreira é qualificada, desenvolve um trabalho excepcional na SubPAI,
outros também que eu conheci, vários professores lá também, que receberam a gente, né, Daniel, de uma forma muito bacana, muito carinhosa. E aí foi até uma ideia mesmo da subsecretária, de fazer em dezembro, que premia a carreira executiva, que em dezembro é comemorado no calendário civil do Estado, o Dia do Executivo Público, que foi a lei do André e o delegado, né, Carlos Augusto. Então, muito bacana. Falando do seminário ainda, nós fizemos umas tratativas, e tratativas tudo dentro do Estatuto. Já que o Estatuto nos exige essa formalidade, investir na carreira executiva, investir em cursos técnicos de formação sempre continuada, isso daqui não foi nem na minha gestão que colocou, isso aqui já foi quando foi fundada a ZEC Rio. Dou os parabéns mais uma vez aí ao Alessandro Jordão, o primeiro presidente que nós tivemos, o Jesuíno também, dou os parabéns, que manteve isso no Estatuto, e eu também mantive. É claro que isso aqui é um ganho muito grande. Então, a equipe da subsecretária, tratei com a subsecretária da gente colaborar, fomentar, porque está no Estatuto. Então, a gente vai colaborar com o café da manhã. Já conversei com o servidor Lohan, vai me dar o contato, né, Lohan? A gente vai fazer lá, onde sempre faz, todos os eventos lá da SEDUC, da sede, é esse fornecedor que leva lá. Então, a gente vai ajudar com o café da manhã e com o café da tarde. Aí, a escola entrou em contato com o pessoal da subsecretária, que falaram comigo, pediram um logotipo da ZEC Rio, até em JPEG, né? Pediram para poder fazer a arte SEDUC ZEC Rio. Isso nunca aconteceu. São motivos de muito orgulho. E eu estou presidente, mas eu já estou quase jogando meu boné, porque eu fiz minha contribuição. Só quero resolver o que tem que resolver de pendente e ser feliz. Porque eu acho que a gente precisa de contribuições. Quem veio, contribuiu, depois que venha mais contribuir. Então, eu espero que na minha gestão, no momento é o primeiro, mas que na do outro seja o segundo, e nos próximos do terceiro, quarto. Isso é um ganho. Principalmente para os servidores da SEDUC, quando foi o início. Nós não vamos falar mal de gestão dos passados, nada, mas todos sabem que o início foi um início penoso, um início de uma adaptação complexa, uma carreira nova que não era da SEDUC, a gente era chamado de CEPLAGs, né? Tinha até um apelido, que não convém ao caso. Então, a gente ter um seminário com logotipo de um órgão do Estado e o logotipo da ZEC Rio, gente, isso aqui é uma glória para todos vocês aí, isso é motivo de orgulho. Eu tenho orgulho. Isso aqui, ó, eu coloco no peito, eu tenho orgulho. Às vezes eu acordo e falo, caramba, eu estou presidente. Amanhã não vou estar, vai estar outros que contribuam. Mas eu tenho muito orgulho. Tudo que eu tenho foi isso aqui que me deu. Tudo. A restauração, entramos ganhando R$1.200. Hoje a realidade mudou. Então, eu tenho orgulho disso aqui. Por isso que a gente tem que zelar por esse nome. Esse nome é que nos deu tudo que nós temos. Então, por favor, discussões existem, problemas acontecem, porque isso é da vida, tá bom? Agora, isso daqui é o mais sagrado que todos vocês têm aqui. E nós aqui, entendeu? É a ZEC Rio. Então, esse seminário é um divisor de águas para a categoria. Eu fico emocionado de falar isso. Quando entrou em contato lá, através do pessoal da Subipai, para pedir o logo da ZEC Rio, realmente eu fiquei emocionado. Então, cumprimento aí, Antônio. É importante frisar que esse seminário é histórico para a gente. Todos sabem o quanto foi, principalmente para quem trabalha na SED, trabalha na Secretaria de Educação, o quanto foi difícil essa caminhada nós quanto executivos públicos, porque muitos não entendiam qual era o nosso papel ali na administração pública, e nós mostramos, devido à qualificação de todos nós, grande parte da categoria tem uma qualificação bem avançada, mostramos e desempenhamos o papel hoje essencial. E isso é importante também no processo que a gente vem buscando, que são as carreiras típicas de Estado, carreira de Estado, que desenvolvem funções típicas e essenciais para o Estado do Rio de Janeiro. Então é um passo importante que a gente está dando nessa direção, é um passo amparado pelo Estatuto, como o presidente aqui falou, e isso é o início de uma jornada de formação que a gente quer fazer com toda a categoria, com todos os servidores, para que a gente possa qualificar cada vez mais e ocupar espaços mais importantes dentro do governo do Estado. Não só na Secretaria de Educação, mas está na Casa Civil, está no INEA, está voltar para a Secretaria de Planejamento, e são essas ações que são importantes vocês entenderem a dimensão e a importância que é de um seminário desse. Então,
Eu acho que o diretor aqui, o Daniel, está de parabéns por promover isso, buscar isso. Então ele tem tido aí uma ação muito voluntária nesse sentido. Então eu acho que o passo, como eu disse, de grandeza para todos nós aqui. Então é importante tudo que a gente vem fazendo ao longo do tempo. Antes falou aqui do dia 19, e é uma data simbólica para todos nós. A gente não tinha um dia dos servidores públicos. Para mim, é de uma importância muito grande, e a gente não tem a dimensão disso. Quando você entra no calendário do Estado do Rio de Janeiro, uma profissão que hoje faz parte desse calendário, isso dignifica a nossa carreira, dignifica a nossa importância. E isso faz também com que a gente seja conhecido nos poderes do Estado do Rio de Janeiro, como poder legislativo e poder judiciário. Então é muito importante uma data, esse seminário está sendo uma data muito simbólica para todos nós, e eu não tenho dúvida que os passos serão cada vez mais à frente para que a gente busque a orientação de vocês. Obrigado, Antônio. Então vamos passar para a pauta número 4, que também é do diretor de assuntos profissionais, promoção e progressão. Mais uma vez, bom dia aí, pessoal. Mais uma vez, uma pauta que no momento é uma pauta de alegria para a gente. Já foi uma pauta preocupante, mas que hoje em dia tem dado muita alegria graças à nossa parceria com a Secretaria que tem os servidores da nossa associação. Entendeu? As progressões, elas estão ocorrendo, né? Em forma de blocos, em cada secretaria. Quinta-feira mesmo teve a publicação aí de mais progressão de executivos. A gente sempre fica feliz quando isso acontece. A gente até compartilhou nas páginas lá de avisos e no grupo lá aberto dos executivos. E está seguindo parceria com o pessoal da secretaria lá da RNV, Alessandra aí sempre ajudando a gente. Muito obrigado. E a fala principal aqui nesse quesito é sobre a promoção. Que a promoção aí é mais um trabalho individual de cada executivo. Cada executivo tem que dar entrada no seu processo, tem que botar suas documentações lá, se você tem a formação, colocar lá o diploma, colocar o histórico e pedir a promoção no tempo certo, que é para você ter acesso a esse benefício. E se você não fizer o processo de promoção, quando você chegar no topo daquele padrão de remuneração, se você não der entrada no processo de promoção, você não vai passar para o próximo nível. Então, ele é importantíssimo para a carreira. Já recebemos mais de uma vez um relatório dos executivos que não deram entrada nesse processo, e essas pessoas que não deram entrada estão perdendo tempo, entendeu? E podem aí mais para frente ter muitos prejuízos, que vai demorar para até conseguir chegar ao topo do próximo padrão de remuneração, e aí você está atrasando a sua própria carreira, né? É pessoal você chegar ao topo da carreira, tá? Então pedir para quem for quem tiver, não tiver dado entrada no processo, seja por certificação na diplomação, algum curso que você fez, ou seja por ter atingido o tempo, dê entrada nesse processo, porque você está atrasando a sua vida funcional dentro da secretaria que você está. Tá bom? É importante frisar isso, a fala do Daniel, porque a formação é importantíssima para a gente. Essas promoções é fundamental, a gente tem tratado a progressão e promoção como prioridade. Então, assim, a gente está com diálogo, o presidente Anderson Manuel, que está com diálogo permanente com a secretaria, permanente com as outras secretarias que são votadas servidores. Por quê? Porque isso é dinheiro no bolso da gente, isso é qualificação lá na frente, isso é o futuro da carreira. Então, é muito importante a gente valorizar esse tipo de articulação. Hoje, no passado, a gente tinha uma dificuldade imensa, atrasava, as produções estavam atrasadas, as promoções não aconteciam, e hoje não. A realidade é outra. Então, devido a esse diálogo, a esse comportamento, a atuação da diretoria, a atuação do presidente, a atuação do diretor Daniel, a atuação do jurídico, assim, uma atuação de um time tem feito essas progressões, promoções avançarem da forma que tem para avançar. E a gente também está dando um carinho, assim, uma atenção especial, como sempre, aquelas avaliações que tiveram uma nota que não foi satisfatória, a gente está trazendo, está buscando, volta para a chefia, vê o que aconteceu, para que cada executivo público tenha aí a contemplação de ter aí 100% da sua GDA, para que possa ter aí uma remuneração cada vez melhor.
presidente. Só complementando ele, falando sobre a questão da avaliação, né? Está encerrando agora um ciclo, né? E a gente na diretoria jurídica faz exatamente esse trabalho, né? O pedido de reconsideração, o recurso, né? A chefia, ao superior hierárquico. Então, quem tiver algum problema com nota baixa, às vezes tem 10 a 15 pessoas que têm problema, pode estar me procurando no privado para a gente tentar reverter essa nota, tá bom? Obrigado, Rodrigo. É isso aí. Cumprimentando o senador Antônio, eu estava conversando com alguns colegas da gestão de pessoas. Quanto mais rápido a gente chegar no topo, é claro, obedecendo aquela 1 ano entre as progressões e as promoções, é melhor. Por isso que a gente tem que estar sempre com a vida funcionando em dia. Essa parceria lá no Alessandra, que sempre passa para a gente, com a Cris, que a gente tem um bom relacionamento, a gente tenta ligar, tenta avisar, manda no privado de alguns colegas, a gente acaba descobrindo, está na minha escola, aí eu vou falar com ele, aí acaba abrindo o processo. Então, você precisa estar com a vida profissional em dia, e isso é muito importante porque você tem que chegar ao topo logo, porque são as 80, né, a média das 80 últimas contribuições. Então, quanto mais chegar no topo, melhor. E a segunda turma é pelo teto condicional, mas também tem que chegar em dia. Então, vamos ficar atentos a isso aí, a gente está sempre ajudando. Então, vamos lá, vamos passar para a pauta 5. GE, SEDUC e demais secretarias. Essa que eu vou responder. É o seguinte, essa pauta é uma pauta, praticamente, posso falar, desde a fundação da ESEC Rio. Desde que nós tivemos aquela audiência pública na Alerj, né? Logo no início, a Alessandro Jordão era o presidente e fomos lá, e aí pedimos o Vale Transporte. Na época, até a deputada Clarice, que presidiu junto lá, né? E aí foi falado lá que, pô, a gente não ganha nem GE, e nem uma passagem e tal, e aí foi falado na própria audiência, né, o Alessandro, que mudaria um decreto para poder a gente passar a ganhar também o Vale Transporte, né? Foi falado e assim conseguimos. Mas a GE não. Então, é uma luta de todas as gestões da ESEC, todas. Essa luta não nasceu agora e a gente não está dando atenção a ela. Pelo contrário, a gente dá atenção. Mas é uma luta árdua. Tanto é que nenhuma gestão ainda conseguiu a efetividade de conseguir a gente ganhar GEs regionais. Então isso daí é uma luta, está no radar, tem que ser mudado o parágrafo único do artigo 17, que também a gente está lutando muito por isso aí. Então, como de vez em quando nos grupos tem sempre pessoas perguntando, poxa, e a GE regionais, tal, da sede? Então, porque hoje, ainda hoje, está expressamente proibido pela nossa lei a gente ganhar qualquer GE que não seja através de um cargo. Tem que ter uma publicação de diário oficial. A colega está falando, é isso mesmo. Inclusive, em 2014, quando nós ganhamos aquele aumento de 25%, parcelado em 2 vezes, a lei, salvo engano, 6822 de 14, ela estendeu a gente só podia trabalhar na administração direta. Estendeu para a indireta também. E aí, se você for ver, a lei 6822, ela ainda coloca lá, é expressamente proibido ganhar nenhum tipo de gratificação que não seja daquele artigo 17 da lei. Ainda que em exercício em outras secretarias. Então, a SEDUC é proibido? Não, todas as secretarias são proibidas. Isso daí é ruim, porque nós temos colegas espalhados no estado todo. Isso daí vai ser um ganho muito grande, mas está no radar. Então, isso daí nunca saiu do radar de todas as gestões, das gestões que eu trabalhei também, por 6 anos vice-presidente, sempre lutamos, o Antônio já pediu isso daí, mas esse artigo 17, parágrafo único, ele é um calo em todas as gestões, mas a gente continua, tá bom? Então, dou encerrada a pauta número 5. Vamos passar para a pauta número 6, eleições online, da diretoria, do Conselho de Ética e do Conselho Fiscal. Essa aqui é uma pauta muito nova, porém muito nobre, porque quem mantém a ESEC Rio são os associados, independente da geografia, se ele trabalha no centro ou se ele trabalha em Bom Jesus, Tabapuana, que é um dos últimos lá, ou a região oceana. Então, é muito importante a participação de todos, porque todos são mantenedores. É uma coisa muito nova, mas a gente vê
com muito bons olhos, acho muito legal isso aí. E aí, em novembro, já entramos em contato com algumas empresas. Tá? Tem uma empresa que cobrou 3 mil, que fez a eleição da Gest Rio. Conversei com o gestor, vou preservar o nome. Ele falou, Anderson, mas tem a conversa aqui, quem quiser ver. Deixou um pouco a desejar essa última eleição. Ela é que cobra mais em conta. Tem uma que cobra 7. Então, eu estava conversando até com o Rodrigo Paz, né? Em novembro, quando foi instituída a comissão eleitoral, que tem que ser em assembleia, que é estatuto, a gente também dá a gente nomear entre colegas que não vão participar do pleito, pessoas para escolher a empresa. Que não é justo, não é o correto. A atual diretoria, a gente vai fazer o contrato e o pagamento, que a gente está gerindo. Mas ideias, né, dos outros colegas que não pertencem a pleito nenhum, essa aqui é boa, essa é mais em conta, porém não dá segurança. Aí até o Rodrigo falou assim, tem empresa que pode mandar um SMS para o celular da pessoa, aí você faz igual o INSS, você faz o reconhecimento facial, porque tem que ser muito transparente, entendeu? A eleição online, ela tem que ser muito transparente, porque eu tenho CNPJ, aliás, eu tenho o CPF de todo mundo, tá aqui, ó, ID funcional, CPF, nessa listagem, as antigas gestões também, acredito que deva ter arquivos guardados, porque a gente é organizado, arquivo em nuvem. Então, para não gerar nenhum tipo de, mas ele tem o arquivo, ele tem os dados de todo mundo. Então, quem vai participar da eleição e quem for participar também, se tiver outros querendo participar, que eu acho, entendeu? Isso é da democracia, não pode participar da escolha. Aí a gente, em novembro, eu perguntei à empresa, com 2, 3 dias, me escolheu, já falou tudo, e é rápido, né? Empresa particular, trabalho de domingo a domingo, né? Então, eles aí não tem problema, contrata funcionário, é diferente da gente no Estado que só entra por concurso público ou nomeações de cargo de comissão. E também tem que respeitar o orçamento. A empresa particular não tem esses entraves, então é coisa muito rápida. Então, em novembro, quando for instituída a comissão eleitoral, porque tem que registrar na RCPJ, o João Guel sempre fez esse trabalho, ajudou sempre a ZRI, desde da época, não sei se a Alessandro, acho que era outro que fazia, mas desde os 6 anos de Jesus presidente, ele foi 6 anos jurídico, ele fazia essa parte da CPJ. A eleição fica invalidada se não tiver em assembleia eleitos a comissão eleitoral. Tem que ser eleito, colocar em ata, registrar lá no RCPJ, que é uma coisa bem burocrática, para aí sim a gente fazer o pleito no mês que tem que ser, entendeu? Então a gente vê com bons olhos e a gente espera que já vão divulgar isso aí para que colegas participem da escolha de uma coisa muito bacana. Então, essa pauta já passei. Sim, vamos lá. Como é uma escolha, e nunca houve, né? Não está nem no nosso estatuto, sim, o que acontece? Todos concordam da gente fazer online, da gente contratar uma empresa, vocês acham que vai fazer, é o momento, não é? Vai manter a presencial e depois, mais para frente, vai fazer. Eu preciso também. Quer falar? Eu entendo a importância, eu sou um democrata por excelência. Então, acho que radicalizar a participação, a democracia em qualquer instituição é fundamental. Mas a gente tem que ter a preocupação da transparência e do processo como seja. A gente nunca fez esse processo. Eu acho que a gente tem que pensar também. Estou colocando isso aqui porque eu acho que faz parte do processo, tá, gente? Da eleição presencial, a gente sabe que existem vários executivos em todos os cantos ali e tal, mas a eleição presencial, para mim, é o que traz mais transparência e legalidade ao processo, porque a gente vê as pessoas vindo, vê as pessoas chegando, votando, tem uma comissão eleitoral presente e tal. Eu acho isso importante. Mas entendo que hoje a gente tem uma categoria que está em vários municípios do estado do Rio de Janeiro e a gente quer que essa categoria participe. Então é importante pensar nisso, porque a gente vai ter que ter um trabalho e muita tranquilidade quando entrar uma empresa que traga para a gente essa transparência, para depois não haver questionamento, né, do processo eleitoral, uma chapa ganhou e ser colocado numa situação delicada em relação à vitória dessa chapa. Então eu entendo que a gente tem que refletir bastante sobre isso. Se é importante a gente fazer uma eleição presencial ou se a gente coloca aí uma eleição online
com os requisitos de transparência ao máximo. Eu, particularmente, eu nunca participei de uma reunião de qualquer instituição dessa forma, sempre participei de eleições presenciais, as pessoas vindo votar, então eu acho que isso é importante também, mobiliza os servidores, e é um dia muito especial para todos nós, né? Que é o dia que você está elegendo uma nova direção, um novo caminho, então acho que essa reflexão cabe colocar aqui, estando na direção aqui. Podemos fazer o seguinte, nós temos muito tempo até a eleição só ano que vem, janeiro. Podemos, uma sugestão, mês todo de outubro, eu pedi a colaboração dos colegas, já tem 2 orçamentos, tem que ter pelo menos 3 empresas, né? E ao longo de outubro as pessoas trabalham em cima disso aí. Em novembro é obrigatório ter outra assembleia para dar posse à comissão eleitoral. Senão não existe eleição sem comissão eleitoral. Aí todos, inclusive não só meia dúzia, todos podem pesquisar, mandar nome de empresa, puxar orçamento. Na assembleia de novembro, traz aí colegas que não vão participar do pleito, vão trazer a palavra, é boa, não é boa, essas aqui são, pá. E a gente vai falar, está aprovado, aprova logo o nome da empresa e faz o contrato e saiu daqui já manda. Então pode ser assim? Eu vou abrir para pergunta depois, mas... pode dar a sugestão. Não aprovaria, então, ou não, a eleição online, e já em novembro vai ter a próxima, escolheria, então, por que não? Como nós temos tempo, vamos trabalhar o mês de outubro, e aí, se for o caso de, realmente não está seguro, que ele sugeriu até escanear facial, se não tiver segurança, a gente vai trazer, Assembleia, essas empresas que nós achamos, porém tem isso, a parte técnica, alguns colegas, tem vários colegas na TI, inclusive da sede, não recomendaram. Mas eu quero online de qualquer jeito. Aí, paciência, volta online e contrata, ok? A Assembleia Sim, claro. Sim. Tem que ser sim. online. Claro. É simples assim. Sim, então, aí essa é a sugestão. Então vai lá, o e a sua posição, que seja um grupo de trabalho. Isso aí. É isso, que tenha um ou mais membros da Assembleia e um ou mais membros da diretoria, faz um grupo de trabalho e chegar aí no governo do voto. Não, beleza. Até porque a Assembleia é soberana. Mesmo que a gente... Não, beleza. Chega lá em novembro, gente, não deu confiabilidade. Nós vamos fazer de forma presencial. A Assembleia é soberana. Beleza. Tá, então a gente aprova o quê? Que vai ser criado um grupo de trabalho? Alguém quer fazer parte do... Alguém que não vai participar nada de pleito. Não pode ser ninguém. Tem que ser uma pessoa que... totalmente isento. Não, tem colegas na TI lá que a gente quer convidar. Conversei com... A eleição pode ser híbrida. Quem quiser votar de casa... Pode ser híbrida. Tá bom. Porque eu acho o seguinte, por exemplo, se você está ali presencial, você pode fazer o corpo a corpo com o servidor ali, com o associado. O associado pode conversar com você, pode conversar com a oposição e mudar de ideia ali, é a ideia. Entendeu? Você trabalhar presencialmente, quem não puder ir, vai em casa. Pode fazer os dois. Vocês gostaram, pessoal, da híbrida? Então, questão de ordem, vou botar em votação. Quem aceita a eleição híbrida, então? Aprovada aí. Unanimidade. Mas nunca foi uma ideia de extinguir a presencial. Perfeito. Então, foi aprovado a eleição híbrida e aí, em novembro, como constituída a comissão eleitoral, aí vai ser escolhido os colegas que vão contribuir para qual empresa vai ser escolhido, ok? Pode falar, meu. Eu só queria reiterar o que já está sendo falado aqui. Eu acho que, atualmente, a gente sabe que um número imenso de colegas mora muito distante da região metropolitana. Então, a eleição puramente presencial, eu considero ela injusta, inclusive. Não pode mais ser assim. Ou híbrida ou online. Essas duas opções. Está aprovado. Está aprovado, então. Por unanimidade, eleição híbrida. Isso é uma coisa nova. É isso aí, gente. Todos poderão participar das eleições e das escolhas, que é assim que tem que ser feito. Então, vamos lá.
Vamos para a pauta número 7. A pauta de luta. A pauta que de vez em quando tem aquele triângulozinho vermelhinho, né? Já tem até o apelido Delta. Então essa parte aqui eu vou passar para o Antônio falar, porque nós estamos nos caminhos aí muito bacana, muito interessante. Mas antes disso, eu peço silêncio a todos. Essa parte do Delta, ela magoou muita gente. Porque nós trabalhamos demais, todos da diretoria. Trabalhamos muito, né? Ano passado, fomos em várias reuniões. Fomos em reuniões no Palácio Guanabara e lá na CEPLAG, através do Rafael, que nos levou, todo mundo sabe disso. E nos foi trazido informações que a gente não pode. Por isso que eu digo, algumas perguntas têm que ser respondidas aqui e tem que ser respondida com muita técnica, com muita calma, para a gente não botar a culpa em ninguém, não falar mal de ninguém, porque na vida a gente precisa de pessoas. O mundo dá muitas voltas. Hoje a pessoa está num cargo público, amanhã você não está, hoje ele é secretário, entendeu? Segov, amanhã ele não é, mas ele pode voltar a ser. Então, alguns questionamentos que me fizeram, e eu falei na Assembleia eu respondo. Vamos lá. O primeiro, orçamento. Anderson, o Delta está ou não está no orçamento? Bem, eu tenho a foto aqui, deu quase 300 pessoas no dia 22 de setembro de 25, ano passado. Muitos estavam aqui com o Rafael. E ele falou que estava no orçamento sim, já tinha conversado com o secretário de planejamento, estava no orçamento, até falou de onde ia sair o dinheiro. Todo mundo sabe disso, né? Da PM, aqueles outros milhões, tudo foi falado, ok? E todo mundo ficou feliz pra caramba. E foi falado, inclusive, a data, 30 de dezembro. Então, uma pessoa, uma figura grande, que já foi secretário de um governo, falou que já está, inclusive, a data. A gente tem que o quê? Acreditar, ok? Então, eu não posso vir aqui, eu tenho que ter muita sabedoria. Olha, gente, ele falou que estava, mas ele mentiu. E aí? Amanhã, por força do destino, nossos caminhos se encontram novamente, ok? E aí, como é que fica? Pô, você me chamou de mentiroso. Eu falei que estava lá, você falou que fez uma assembleia depois que não foi publicado o Delta. Você falou para todo mundo que eu falei, mas não era verdade. Então, nós temos que ter muita sabedoria para contradizer uma fala de uma pessoa, principalmente pessoas grandes. Então, ele disse que estava no orçamento, inclusive, eu tive com ele depois que não saiu, e ele até falou, um rapaz me ligou lá do Palácio, já está até, queria me mostrar o decreto. Eu falei, sério, só não saiu. Eu posso duvidar? Eu não posso falar isso, né? Porque senão seria antiético da minha parte. Então, foi falado sim. Se eu falar que não está no orçamento, eu estou desmentindo uma fala de uma pessoa que veio aqui publicamente, com quase 300 pessoas, e falou que estava, ok? Esse é um ponto. E aí, ele ainda falou muitas coisas aqui, que o planejamento nem ia receber a Exec Rio, que as portas realmente estavam fechadas, todo mundo confirmou, ok? Então foi um momento muito complexo, porque você sentar numa mesa, né, Daniel? Daniel estava o Alex, estava o Eduardo Gil. Ele fala assim, em meia hora eu pensei em cancelar a reunião, por causa, aí citou nome que não vou botar aqui no vídeo, porque a nossa intenção não é chegar e expor ninguém, de maneira nenhuma. Só que a gente tem que falar a verdade, gente, porque se não falar a verdade, a gente dá um problema lá na frente, a gente acaba, você enganou a pouco, por que você não falou? Então a gente tem que expor a verdade. Estávamos realmente com as portas fechadas. Então, houve um momento complexo que ele quebrou isso daí e nós fomos recebidos. Então, isso não pode entrar no esquecimento. As pessoas perguntando, aquela fala lá do Rafael, aquilo aconteceu? Aconteceu. Todos sabem o que? Aconteceu? Aconteceu. Porque ele falou que meia hora ia cancelar a reunião que não queria receber mais a Exec Rio. Da mesma forma, lá na Casa Civil, Palácio Guanabara. Inclusive, né, Laura, lá até foi falado, né? Porra, também não ia receber. Mas troço esquisito, porque você não entende, entendeu? Você não entende. Então,
A gente não fala nome, né, A e B, porque isso não se fala, mas foi assim, coisas muito complexas. Nós passamos um momento muito difícil nesse Delta, muito difícil mesmo. E aí, teve uns questionamentos das pessoas falando, e o caminho que vocês estão seguindo? Qual é o caminho? Então, nós também não poderíamos falar isso no WhatsApp. O caminho é aqui na Assembleia, na Assembleia de Classe, que eu vou passar para você para dar mais uma explicação, mas só um segundo. Nós protocolamos um documento lá na presidência da LERJ, através do Antônio, ele vai explicar isso, mas foi um pedido do André. Todo mundo até marcou a gente aí, quando o presidente da LERJ, Rodrigo Bacelar, postou uma foto com o André e botou assim, amizade que vai para além da política. Então, olha que coisa tremenda. Partidos diferentes, podemos dizer ideologias diferentes, mas são amigos. Então, a política, ela não é uma ciência exata, ela não é uma matemática, que 2 e 2 são 4 e acabou. Não. As pessoas podem se relacionar de N formas. Então, ele levou no suplente, que o Antônio vai falar, mas deixa eu falar o que eu conversei com eles. Na quinta-feira, esse documento eu mandei também para o WhatsApp da nossa secretária, que sempre nos ajuda, a secretária Alberta Barreto, colocou as progressões em dia, as promoções, as portas dela sempre estiveram abertas. Ela tem uma agenda muito complexa, muito extensa, está viajando, está sempre em Brasília, nesse congresso, representando o estado do Rio de Janeiro. Então, a agenda é muito complexa, mas nesse interstício de voo, que eu fui lá na quinta, eu falei até com a secretária dela, eu queria falar com ela, porque é uma notícia para ela, está lá na presidência, ela estava, porque ela sempre dá força. E ela está em voo, mas manda para ela, mandei para ela, e ela botou, que legal, Anderson, vai dar tudo certo. Então, Antônio, fala aí o documento que foi protocolado e as expectativas. Sem falar datas, só não me fala semana que vem, que senão daqui a pouco o negócio fica esquisito. Bom, primeiramente, mais uma vez aqui, primeiro acho que a gente tem que remontar aqui um histórico. Em 2011, nós tivemos a promulgação da nossa lei, a 6.114. Nós demoramos 11 anos para termos uma restauração. Enquanto outras carreiras como a saúde demoraram 20 anos para ter uma, a gente em 11 anos conseguimos isso. Como é que se conseguiu isso? O diálogo com as pessoas certas. Eu hoje sou executivo público igual a vocês, mas tenho a prerrogativa de estar lotado na presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro hoje. E por estar lá, a reestruturação se deu de uma forma que ninguém podia imaginar que pudesse ter acontecido naquele momento. Um ano difícil, um ano de recuperação do Estado do Rio de Janeiro, um ano que se dava aumento para uma categoria. Mas por que isso aconteceu? Porque a gente tinha uma relação muito fraterna. O Jesuíno estava comigo nesse momento, participou de todas essas articulações que a gente abriu na Assembleia, e fomos através do André, que era o presidente da casa naquele momento, e ele pegou o nosso pleito e levou para o governador. Antes de chegar no governador, nós tivemos o André ligou pessoalmente para o Adilson e para o Nicola, fomos eu e o Jesuíno lá nessa reunião com o Adilson e o Nicola, e foi assim que as coisas andaram ali. E o monte não acreditava que a restauração viesse e mudasse essa realidade. Fomos eu e o Jesuíno, conversamos com o Nicola 2, 3 vezes lá no Palácio, para dizer como é que seria os trâmites da restauração. O João Kiel foi o cara que montou todo um processo de restauração para a gente, que a gente não tinha nada. E o João Kiel foi o cara responsável de montar esse processo, nos entregar e levamos para o Adilson, e o Adilson falou que ia resolver. Mas o Adilson só falou que ia resolver porque tinha um comando, que era o presidente da Assembleia Legislativa, que era o André. E foi assim que o processo se deu, foi para o governador sequer sabia da existência da nossa categoria, essa é a verdade. Então ali foi um pedido de um cara que no momento estava ocupando uma cadeira importante, que é o presidente da LERJ, e o governador mandou a mensagem, e nesse dia a gente estava na sede do sindicato, eu, antes, o Jesuíno, acho que era de noite, se eu não me engano, esse dia, e a gente viu um diário oficial voando, chegando tarde da noite com a nossa reestruturação. Então, assim, o processo político ele é muito intenso
para a nossa categoria. E isso às vezes, que é muito sacrifício da gente. E eu, assim, estou lá, nesse processo, agradeci muito pela restauração lá, vocês foram fundamentais depois, comparecendo à Assembleia, fizemos uma mobilização histórica naquele momento, e assim, vocês foram fundamentais, e a gente saiu dali com uma restauração que mudou nossas vidas. Mas os bastidores para chegar até isso, gente, vocês não imaginam o quanto é difícil, o quanto a gente tem que ter um apoio político forte para que essas coisas aconteçam. E por que eu estou colocando essa história? Para vocês entenderem qual é o passo que assim, eu estou buscando novamente fazer, e eu acho que é o passo que vai chegar e resolver uma questão que, a meu ver, eu sei, tá morosa, né? Mas o que é uma correção de um índice mediante uma reestruturação de uma categoria inteira? Parece uma coisa que a gente está ali sem entender o porquê. Então, assim, a gente conseguiu uma reestruturação no caminho. Eu acho que o Delta vai pelo mesmo caminho. Eu encontro com o presidente da casa a todo momento. Eu falei com o André, tem até um vídeo meu rodando aí, falando assim, semana que vem e tal. Por que eu tive aquela fala? Porque eu tive com o André. O André é um cara muito sério. Então, assim, eu dou muita credibilidade no que ele fala, porque ele cumpriu a reestruturação da categoria comigo. Não foi outra pessoa, não tem A, não tem B, não foi o governador que quis, foi ele que pediu, foi ele que mandou. Então, o Jesus sabe disso, participou desses bastidores com a gente lá. Então, foi assim que se deu. Não tem história. O André foi responsável pela reestruturação da nossa categoria. Fui até ele é muito próximo ao Bacelar, pedi agenda para o André, protocolei um documento para formalizar que não que a palavra não seja, mas o André me pediu, Antônio, formaliza o documento, entrega na presidência da casa. Entreguei para a secretária do Bacelar, que é a Simone, que é a pessoa que também eu tenho grande proximidade. Essa agenda é para tratar exatamente desse ponto do Delta. A gente sabe que é um ponto, num momento importante, até ouvi um comentário no Zap, acho que esse é o momento, a gente está construindo isso, realmente esse é o momento, e vamos voltar a ter uma discussão a respeito disso. Então a gente vai ser atendido, mais uma vez, pelo presidente da casa, ele já está ciente desse pleito. Vou resolver? Não sei, mas estamos trilhando o mesmo caminho que nós fizemos para a reestruturação, que é conversar com o presidente Rodrigo Bacelar, falar desse pleito para ele, que todo mundo já sabe, todo mundo no Palácio já sabe, o Nicola já sabe, o Adilson já sabe. Por que o Adilson não resolve, por que o Nicola não resolve? Porque existe uma coisa na política chamada comando. Quem manda é resolver. Então a gente tem que hoje buscar duas pessoas para conversar e para tentar resolver isso. Não adianta eu ficar indo para o Nicola, indo para o Adilson, que são pessoas maravilhosas. Dialogar com eles sobre coisas que eles já sabem. O que falta é saber quem vai mandar resolver. Então hoje o Delta está na mão de duas pessoas. O Rodrigo Bacelar, que hoje é o presidente da casa, que independente das questões políticas, existe a questão institucional da casa e a força política da cadeira dele. E o governador. E o governador vai atender o pleito que vai vir da casa. Porque isso vai ser novamente uma mensagem. Não existe decreto, não existe indicação legislativa, não existe projeto de lei. É mensagem do governador chegando na casa e mudando o índice, que para a gente é a maior injustiça que aconteceu nesse processo todo. Então, o que nós temos que ter hoje? É acreditar nesse poder, que nós já mostramos para vocês que conseguimos fazer. Acho que isso é importante frisar aqui. A gente não está aqui contando história para vocês, porque é nosso interesse, é meu interesse pessoal, interesse do nosso pessoal, porque isso impacta diretamente nos vencimentos da gente, na nossa vida futura. Então, é o caminho, a gente sabe como fazer, a gente consegue fazer essa articulação, já provamos para a categoria que a gente consegue fazer. Agora é o tempo disso acontecer. A gente acredita que nas próximas semanas a gente vai ter aí o nosso encontro com o presidente da casa. A gente acredita que depois disso aí a gente vai estar mais uma vez afunilando o processo de correção desse índice para que a gente possa vencer essa injustiça. Então a gente precisa de vocês agora. A unidade da categoria. Eu sei dos anseios de todo mundo aqui.
não é fácil. Estar aqui, sentado aqui, com o presidente, com o diretor, é um desgaste enorme, porque a gente tem que estar lidando o tempo inteiro com autoridades, pedindo, marcando reuniões, sendo atendido, às vezes não sendo atendido. Então isso, um apelo que eu faço a vocês, para a categoria, é que entendam esse processo para que a gente possa avançar. E a nossa unidade, a nossa coesão é fundamental. O que eu posso garantir para vocês, eu na Assembleia Legislativa, eu vou garantir o diálogo, o poder legislativo, vou garantir o diálogo com o executivo, para que esse pleito seja atendido. Vamos trabalhar muito, já estamos trabalhando, e a gente vai, com certeza, vencer esse processo. E eu tenho certeza que vamos corrigir um dos maiores justiças desse período da nossa categoria, que é esse índice de correção. E a gente vai conseguir, com a ajuda de vocês, com a unidade de vocês, com o respeito de vocês, principalmente com a credibilidade de vocês para essa diretoria que está aqui, que a gente não está aqui de passagem, a gente está aqui trabalhando muito, dialogando bastante, e esse é um caminho. Poder Legislativo, Poder Executivo junto, mensagem do governador, vem para casa e aprova. E vocês serão chamados para esse mesmo momento, como foram chamados para reestruturação, para aprovação, mais uma vez, de uma vitória nossa aí. Tá bom, gente? Desculpe me alongar, mas é importante fazer esse histórico e vocês terem dimensão do que a gente já conseguiu nesse processo todo, com essa diretoria que está aqui, com outros que passaram por aqui também, porque nada foi fácil até agora, e a gente está aí hoje uma categoria de respeito, conhecida, de pleito conhecido, o governo todo conhece a gente, então, e sabe os nossos pleitos. Então a gente vai buscar isso até o final. Obrigado a vocês, desculpe me alongar, obrigado aos diretores aí. Então, cabe só um adendo e agradecimentos. O Antônio agradeceu o André, você está na presidência lá, né? O Antônio está na presidência da LERJ e a gente vai fazer algo diferente que nunca fez na ZRI. As divulgações serão maiores. Hoje é a primeira assembleia gravada, todos vão saber. Ao longo da semana a gente vai colocar alguns flashes, entendeu? Então a gente está a cada dia, porque você recebe uma pergunta, uma crítica, por que não gravar, por que não chegar? Então, nós estamos sempre nos aperfeiçoando. Então, essa semana promete, a gente vai divulgar algumas coisas, vamos colocar os vídeos, e um agradecimento especial, primeiro, ao presidente da casa, o deputado Rodrigo Bacelar, que já sabe do pleito, e obrigado ao André por ter passado para ele. Protocolamos a reunião, que tem que ser de forma oficial. A gente não sabe o que ele vai fazer, se ele já abre um processo SEI, se ele vai entrar com uma IL ou PL, acredito que pode ser IL, como que ele vai fazer para atender os anseios da categoria. Todos estão vendo aí que o presidente da LERJ, o deputado Rodrigo Bacelar, conseguiu fazer algo quase impossível, chamar um concurso de 11 anos. Porque quem é do ramo do direito sabe que a Constituição diz que a validade de um concurso público é 2 anos, prorrogado por igual período. 2 e 2 dá 4. 4 para 11, 3 vezes 4, 12, é quase 3 vezes mais o período que a Constituição assim delimita. Então ele conseguiu aí, um problema que teve, né? Questão de história da PM, já fez vídeo, ele chamou o Ministério Público, chamou PGE, todo mundo, fizeram um TAC. Então, a habilidade do presidente da LERJ, Rodrigo Bacelar, nesse caso, de ajudar estes colegas concursados, que serão em breve empossados como servidores do Estado, é uma coisa assim muito bacana. Então, hoje eu digo, muitos perguntaram o caminho. O caminho só tem 2: governador do Estado e presidente da LERJ, deputado Rodrigo Bacelar, que eu deixo mais uma vez o agradecimento, que ele já sabe da pauta, ainda não me recebeu por questões de agenda, ele está também aí, ontem esteve no interior, todo mundo viu, em reuniões com prefeitos, que é o trabalho dele, mas ele já está ciente e está no radar dele, né, Antônio? Em breve nos atender, a gente não vai precisar precisar que a semana que vem, para não ter uma cobrança que às vezes não depende da gente. É uma agenda muito pesada, mas ele tem ciência, né, Antônio? Fala alguma coisa? É importante frisar o seguinte, nem todas as articulações, gente, a gente vai colocar ali no zap de comunicação com vocês. Por quê? Porque são passos que a gente dá, que a gente pode também expor muitas autoridades que a gente está falando, e também para não atrapalhar o processo. E assim foi feito com a reestruturação. A gente deu poucos passos,
a gente dava os informes ali, mas as articulações de bastidores estavam fortíssimas. E a gente está fazendo isso agora. Estamos dialogando ali com a Assembleia, estamos indo no Palácio, estamos fazendo o movimento correto. Para a gente também, a gente tem que lidar com uma coisa. Quando a gente aprovou a restauração, a gente virou vitrine e vidraça. Por quê? Outras categorias não conseguiram isso no Estado. Então ficaram de olho na gente. Então a gente sabe hoje qualquer movimento que chega na Assembleia para pautar um índice que mude, que vai modificar o aumento de uma categoria, vai ensejar o aumento de uma categoria, as outras categorias começam a errar. E hoje a gente tem o FASP que está aí presente cobrando uma série de coisas. Aí teve um MUF que a gente mesmo foi fundador do MUF naquela época. Então a gente tem que fazer hoje um processo para garantia disso, de uma maneira muito sigilosa nesse processo, do espaço que a gente está fazendo, para que isso chegue de uma maneira que chegue na Assembleia, passe e as outras categorias não tenham mesmo preocupação. É uma coisa que a gente tem colocado, a correção do índice, a gente tem colocado que não tem culpa atrás, é dali para frente. Por quê? Porque isso facilita a gente aprovar isso. Por quê? Porque quando chega, a primeira coisa que perguntam para a gente é o seguinte, isso, o retroativo disso é quanto? Aí o cara já imagina milhões. Não, a gente quer daqui para frente. Por quê? Porque é assim que a gente vai conseguir aprovar que não compromete os cofres públicos, não vai chegar o anseio de outras categorias querendo nos atrapalhar, entre aspas, né? Não vão atrapalhar, mas entre aspas, mas eles vão querer pedir a mesma coisa. Então a gente está nessa articulação, vou repetir mais uma vez, queria muito agradecer aqui também ao presidente Bacelar por ter recebido o nosso documento, já está marcando nossa reunião para a gente estar dialogando sobre isso. Agradecer ao André por mais uma vez ter aberto esse canal com o Legislativo, pela força política que ele continua tendo no Estado do Rio de Janeiro, porque ele tem um diálogo muito fraterno com o governador, tem um diálogo muito fraterno com o Rodrigo Bacelar. Vocês sabem aí, estava na imprensa, o governo do Cláudio Castro teve lá em Paracambia, onde o Andrezinho, que é o filho do André Siciliano, é prefeito lá na cidade. Então, assim, a política é uma coisa, o diálogo acontece e a gente tem uma relação muito fraterna que está aí hoje, porque a gente tem a responsabilidade de não procurar oposição para construir uma coisa que é do governo. Então, isso é uma sensibilidade que a gente tem, a gente sabe como é que fazer. Então, mais uma vez, o caminho é esse, como o Anderson falou. Hoje, o governador Rodrigo Bacelar para estar resolvendo esse pleito aí. Ok, então, o agradecimento mais uma vez ao deputado Rodrigo Bacelar, presidente da LERJ, porque já está com o nosso pleito, e também à secretária de Estado de Educação, a senhora Roberta Barreto, que está torcendo muito por nós, mandou mensagem dizendo que vai dar certo, que legal, isso é motivo de muita alegria, tá bom? E aproveito terminando o agradecimento a ela também, fiquei um tempo no gabinete dela, mas desde que eu peguei minha carteira de Direito agora em agosto, né, eu tinha pedido para me trocar de setor, porque eu queria trabalhar um pouco na minha área, e aí ela autorizou, já no ano passado, na quarta-feira e quinta já fiz as entrevistas, tanto com o meu novo chefe, meu novo superintendente, quanto minha coordenadora, né? Então, porque é um desejo meu que eu acho que minha contribuição está quase chegando ao fim, talvez eu fique mais um pouquinho, mas eu quero descansar, quero fazer outras coisas, eu quero sentar numa mesa, tomar um café com meu colega e, entendeu? Ser uma vida mais simples. É muita agitação, são 800 mensagens por dia, isso tem me cansado muito também. Então eu estou trocando, agora quem quiser achar lá, vou estar no setor que é também do Rodrigo, né? Todo mundo conhece o Rodrigo, o Daniel também, entendeu? Minha coordenadora já me passou um monte de atribuição, já foi no chicote, já tá, mas é uma benção, é um amor, é da carreira, então eu estou muito feliz com esse novo desafio em minha vida, porque a gente tem que procurar sempre buscar aquilo que gosta de fazer e sempre crescer. O doutor Bruno, como nós já falamos desde o início, e toda a Assembleia concordou, nós vamos abrir agora no assuntos gerais, mas eu quero que o senhor venha até para cá, se for o caso, para o senhor responder as perguntas, aí como nós já também tratamos com todos, para ter uma qualidade, porque foi uma exigência aí de muitos aí, que todo mundo que está no interior tem que saber do Rio Previdência, porque é dinheiro, a pessoa está com expectativa. Então, eu peço aos colegas, aliás, que todos tenham o direito de perguntar, porque é dinheiro no bolso de vocês. Então, eu peço que todas as perguntas
as primeiras. Aí, quando acabar, a gente vai perguntar, gente, tem mais alguém que vai perguntar do Rio Previdência? Acabou? Aí vem outros tipos de perguntas, ok? Para a gente ter uma qualidade e respeitar os colegas que vão assistir esse vídeo durante a semana. Então, doutor Bruno, responda por gentileza as perguntas do Rio Previdência. Pessoal, levanta a mão que ela vai aí até vocês. E aí, gente, como está lotada, a gente é uma pergunta por pessoa, tá bom? Aí as dúvidas serão respondidas na live que a gente vai fazer na outra semana. Bom dia. Eu queria saber o seguinte, com relação ao processo do Rio Previdência, você falou que a sentença poderia ser desdobrada para servidores lotados em outras secretarias. Então, minha pergunta reside na própria sentença em si e talvez até na inicial do processo. O pedido, o pleito, foi apenas para os executivos lotados na SEDUCS à época? Ou não? Era todos os executivos que estavam lotados indiscriminadamente no estado do Rio de Janeiro? Boa tarde. Bom dia ou boa tarde já. Bom, vamos por partes. Primeiro, na verdade, eu não falei exatamente desdobrar a sentença, mas isso eu explico no final, tá? Respondendo ao cerne da sua pergunta, não, o pedido ele englobava todos os servidores e não apenas todos os servidores associados aqui em Rio e não apenas os lotados na SEDUC, tá? Essa questão da SEDUC aparece no processo a partir de alguns documentos que foram apresentados pelo Estado. E o Estado ele fez uma verdadeira bagunça nesse processo. Tá? Teve documento dizendo que tinha sido pago, com a gente apresentando, como eu te falei, a gente teve um mandato de segurança relativo à alíquota previdenciária e a gente tinha uma ação de cobrança dos salários, que eram duas ações. Na ação de cobrança do salário, tinha um documento assinado pela servidora dizendo que não tinha sido pago. Outro documento falando a data que tinha sido pago. Veio no mandato de segurança, o Estado juntou um outro documento completamente diferente ao que tinha na ação anterior e, por coincidência, eram assinados pela mesma servidora. Tá? Então, acabou acontecendo uma confusão documental que levou o desembargador a conceder somente para quem estava na SEDUC. Só que o nosso pedido, ele sempre foi para todos os associados, tá? Até porque a gente não tinha nenhum motivo, nenhum fundamento para pedir para quem só estivesse na SEDUC. E aí, voltando ao que eu fiz a questão do desmembrar, o que eu disse? Nesse processo, mas foi um acórdão, que foi um mandato de segurança que transitou em julgado, a gente consegue fazer o cumprimento dele para quem é da SEDUC. Para quem é de fora, a gente consegue utilizá-lo como precedente. A gente o menciona dentro do processo para mostrar o que foi reconhecido em uma outra ação judicial. Tá? Ela não tem uma força vinculante, ela serve como parâmetro decisório. E aí nós temos o texto legal dizendo, olha, nesse outro aqui se reconheceu que o não pagamento gerava esses efeitos. Então não tem porquê nesse processo, cujas circunstâncias são as mesmas, a gente tratar de maneira diferente. Tá? Só que não há uma lei que exija que seja igual, tá? Que gere efeitos obrigatórios. Só que é um ótimo parâmetro que a gente tem para apresentar para o juiz nessa nova ação de quem não é da SEDUC. Isso, é uma outra ação que utiliza isso como precedente. Na prática vai ser muito parecido, porque quando a gente for cobrar de quem está na SEDUC, o cumprimento individual de sentença acaba sendo uma ação que parte do pressuposto que foi julgado. Só que o juiz ele precisa trazer aquilo que foi julgado à realidade do servidor que está cobrando. Então também, na prática, fica muito semelhante. Então, ele só parte ali como se fosse um passo na frente. Tá bom? Próxima pergunta de Previdência. Elcio, depois o Alessio vai perguntar. Previdência. Alessandro Jordão.
Doutor, boa tarde. Boa tarde. Você acabou de falar que os processos vão ser parecidos, né? Mas um com a finalidade de cumprimento de julgado e o outro, né, usando isso. Todos os servidores da SEDUC terão que passar os documentos individuais para o escritório, para juntar toda essa documentação, e você vai abrir um processo individual para cada um, ou será um grande processo que terá que aguardar a documentação de todo mundo? Não, então, na verdade, vamos por parte, até porque eu realmente eu acabei me adiantando do que eu estava falando. Para a questão da redução da alíquota, a gente pode cobrar pela via coletiva. Eu tinha falado isso quando eu fiz a outra explicação. O que significa? Como eu não preciso de nenhuma característica individual do servidor para pedir para que reduza de 14 para 11, conforme já decidido, eu posso fazer isso por via coletiva. Tá? Agora, para fazer qualquer tipo de cobrança, eu tenho que fazer o cumprimento individual de sentença. E aí o cumprimento individual, ele depende da documentação e cada associado vai ter o seu. Tá? Então, um não vai depender do outro, só que a gente vai ter que fazer a organização toda de documentos. Agora, apenas para reduzir a alíquota, a gente pode fazer de via coletiva. Jéssica, o Elcio, esse aqui de boné aqui, ó. Elcio? Tá, já fala logo então, já que você levantou a mão. Com respeito a esse julgamento de semana que vem, dia 15, não é isso? O treino? Isso, segundo. Caso seja dado um parecer favorável à ESEC, você já explicou que vai ter recurso, mas que após esses recursos tenha se confirmado. Quais seriam os efeitos práticos dessa questão, dessa decisão? Muito boa sua pergunta. Vai ser julgado na segunda-feira a ação rescisória. Tá? De efeito prático, ela não vai ter nenhuma para o associado. Tá? Na verdade, ela pode só prejudicar. Por que isso? Se a ação rescisória for julgada procedente, acaba o título executivo judicial, acaba o acordo que a gente ganhou e deixa de ter qualquer vitória. Tá? A improcedência da ação rescisória, na verdade, ela deixa a situação como ela está. Existindo um título executivo judicial, que é uma decisão que no momento não está produzindo efeitos, e aí a gente continua pendente do julgamento junto ao STJ. Tá bom? Então, na verdade, na segunda-feira, o que pode ter de efeitos é, se ela for procedente, ela fulminar a decisão que a gente ganhou. Só que aí, de qualquer modo, caberá recurso. Tá? Ok. Ali, a Bianca aqui, ó. Doutora Bianca. Bom dia a todos. A questão do processo, tanto o processo será inaugurado, né, de forma individual para os não votados na secretaria, quanto o cumprimento de sentença, qual será a incidência de honorários do escritório? Poderia esclarecer por gentileza? Vamos lá. O contrato que a gente tem com a ESEC, ele prevê que, em caso de ações individuais, a gente tem um percentual de 15% sobre o proveito econômico. O que a gente está negociando com a diretoria é a redução de 15% para 10%. Tá? A gente está conversando a respeito do percentual que vai ser aplicado. Atualmente, na nossa última conversa, estaria em 10% do proveito econômico, que só seria pago se ganhar e se efetivamente receber alguma coisa. Tá bom? Tanto faz, exatamente. Tendo proveito econômico, recebendo algum dinheiro, seria, a princípio, esses 10% que a gente está terminando aqui de negociar ainda. Tá? Na verdade, vamos lá, o que não incide seria, na coletiva, reduzindo de 14 para 11, você não vai receber nenhum dinheiro através do processo. Você recebe direto no contra-cheque. Então, isso a gente não recebe nada. Esse percentual incide sobre valores que receberem dentro do processo. Tá? Que aí seria o do passado. Não para, ganhou, daqui para frente a gente não vai ser sócio de vocês nessa lista. É só o que recebeu. Exatamente.
desde que a gente assinou o contrato com a ESEC, o percentual era 15%. A diretoria pediu para a gente reduzir, por conta do número, provavelmente, que a gente vai ter de demandas, a gente reduzir esse percentual. Não, só para explicar que esse tipo de formatação, né, de honorários, de formatação de contrato, ele é desde a primeira gestão da ESEC Rio. Então, durante 12 anos a gente tem esse tipo de formatação. Os advogados, eles cobram nas ações individuais, nas execuções, né, 10%, 15%. Então não é uma coisa exclusiva da ESEC Rio, tá bom? Mais alguma pergunta, Rio Previdência? Lá atrás, Jéssica, por favor. Gente, após essa pergunta aí, a gente encerra as inscrições, tá? Se quiser fazer, se inscreva aí, finalizado, a gente escreve, a inscrição está perto da reunião aqui. Boa tarde a todos. Boa tarde, Bruno. Eu gostaria de fazer uma pergunta, porque uma vez que existe uma decisão, né, com trânsito julgado para os lotados na SEDUC, se não seria mais interessante priorizar primeiro a cobrança dos retroativos? O retroativo que você fala seria qual? Desculpa, você está falando o que foi colocado dentro do contra-cheque ou de todo o período? Retroativo de 17 a 21. 17 a 21 foi aquele que foi cobrado dentro do contra-cheque. Na verdade, aqui, eu acho que não faria diferença a gente desmembrar uma cobrança, eu acho que não faz muito sentido. Que a gente teria que entrar com dois cumprimentos de sentença. Tá? Nesse caso, o que me parece que faz mais sentido é a gente primeiro brigar para que cumpra, para que reduza para 11, e a partir desse momento a gente consegue fazer o cálculo de tudo que é devido para poder cobrar. Tá? E aí cobrar de forma fazer essa diminuição de maneira coletiva é para ser muito mais rápido do que fazer nas ações individuais. Porque, a princípio, agora, seria o Estado ser intimado para comprovar o cumprimento da decisão judicial. Então, não deveria demorar tanto essa redução. E aí, com isso, a gente conseguiria fazer uma ação só cobrando tudo que é devido ao servidor. Gente, tem mais alguma fala do Rio Previdência? A gente tem que fechar, já passamos, meio-dia 15. Tem mais alguma fala? Alguém mais vai se inscrever? Então, gente, meio-dia 15, vamos dar por encerrada a Assembleia Geral Extraordinária. Tem mais uma? Então tá, Ivanete, porque é questão regimental, nós temos que entregar aqui. Boa tarde. Essa foi a questão da eleição. Nós estávamos tratando de montar o grupo para escolher a empresa. Aí decidiu ser híbrido. Mas continua com a necessidade de escolher. Sim, perfeitamente. É só para deixar claro. Então tá bom. Tá bom, obrigado, Vanessa. Gente, então, vai gravado, vai ser publicado, nós vamos abrir, vocês vão botar no e-mail, pode abrir um Google Drive, e vamos entrar, não sei se dá tempo semana que vem, ao vivo, com todas as perguntas, tirando todas as dúvidas, e que Deus nos abençoe. Estou por encerrada a Assembleia Geral, e segunda-feira, cada um com a sua fé, 13 horas no TJ.